antes de começar, esse problema do milênio foi o mais difícil de conseguir um professor para fazer a palestra. Então, a gente gostaria de agradecer o Bianconi por ter aceitado o convite. Bom, acho que a gente pode começar já. Tem um problema com o microfone aí. Bom, vou tentar falar alto, mas vai depender de minha potência de voz, que é bem baixa. Esse problema do conjectura de Birch-Swinnerton-Dyer, na verdade é uma equação. Um lado da equação é fácil de escrever, é o que eu vou dedicar a maior parte da palestra. A parte difícil eu vou levantar o tapete, jogar a poeira para baixo e só falar mais ou menos por cima. Tá? E ela é fácil de escrever, mas envolve problemas muito difíceis. Muito difíceis que eu vou comentar durante a palestra. Bom, os dois matemáticos, o Brian Birch e o Peter Swinnerton-Dyer, foram que surgiram com essa conjectura a partir de muitas simulações em computador na década de 60, começo da década de 70. E baseado também em alguns artigos anteriores que tratavam de equações de segundo grau. Tá certo? Então vamos começar a tentar enunciar essa conjectura. O objetivo é só enunciar a conjectura e falar de alguns problemas correlatos. Ela tem a ver com esse problema, achar soluções racionais, x e y racionais, de uma equação dessa forma, y elevado ao quadrado igual a um polinômio de grau 3 em x. Tá? Então, parece simples, né? Pode ser visualizado esse problema geometricamente se a gente olhar essa equação definindo uma curva no R2. Tá? São duas variáveis, eu tenho uma curva no R2. Se esse polinômio aqui tiver três raízes distintas, tá? Não tiver raízes múltiplas, não for um x à terceira, por exemplo, então essa curva é chamada de curva elíptica. Eu desenhei várias curvas aqui. Essa vermelha, esses dois pedaços, pertencem a uma curva só. Observe que o polinômio de grau 3 pode subir do negativo para o positivo, voltar para negativo, subir de novo. Ele só vai ter raiz quadrada na parte positiva. Esse daqui tem três raízes reais, ele é três raízes distintas e vai ser uma curva elíptica. Essa outra aqui também vai ter, só tem uma raiz real, mas tem duas raízes complexas conjugadas, distintas. Tá? Essa verde aqui, ela tem uma raiz dupla no zero, tem um x quadrado que é um fatora no p de x. Então isso aqui não é uma curva elíptica, apesar de ter aquela descrição. Essa amarela não dá para ver direito, tá? Mas ela tem uma raiz. Aqui tem um ponto aqui que parece que ele encosta aqui e vai para lá. Tá? Ele tem uma raiz dupla aqui, um pontinho amarelo invisível, e aqui não tem. Então essa também amarela não serve como curva elíptica. A roxa aqui é esse do x à terceira que eu falei. Tem uma raiz tripla na origem. Então também não é. E essa laranja vai ser porque tem uma outra curva que eu desenhei só para preencher buraco. Tá? Não, porque está muito feio assim, precisa dar um contraste. Tá bom? Bom, curva elíptica. Curva elíptica é uma coisa que vem desde a pré-história, né? Vocês vão ver lá os dinossauros já usavam isso. Então, primeira vez que foi, vamos dizer, registrado assim, de maneira histórica, pelo menos que chegou até os nossos dias, foi no livro do Diofanto, de Alexandria, um matemático grego, que tratou muito de problemas aritméticos, vamos dizer assim. E um problema típico que tem a ver com curvas elípticas é esse daí do livro 4 do livro Aritmética dele. Em que ele fala, dividir um dado número em dois outros, tá? Tá escrito, seu produto é um cubo menos o lado do cubo. Eles tinham essa linguagem geométrica para falar de problemas aritméticos. Então, ele, na verdade, no livro dele, ele pegou um número A igual a 6, é o exemplo que ele resolveu. Ele quer pegar um número Y, tá? E
6 menos y, essa divisão que ele quer fazer, esse produto igual a um cubo menos o lado do cubo. Tá? Essa tradução que o pessoal entendeu desse problema, o que ele faz para resolver. Então, o que ele faz aqui? A ideia dele pegou uma reta do tipo x igual a k vezes y menos 1, tá? Substituiu na equação aqui e escolheu um k de modo que cancelasse um montão de termos desnecessários para simplificar a equação e tentar resolver o problema. E com isso, ele ficou com uma equação, na verdade, um y² vezes uma equação linear, que cancelou um montão de termo aí. Tá? E daí resolveu esse problema tendo essas duas soluções aqui, o y igual a isso e o 6 menos y igual a isso. Bom, geometricamente, o que significa? O que ele fez? Ele pegou aquela curva de grau 3 ali, isso aqui tem 3 raízes reais distintas. Não, tem uma raiz real, acho que errei aqui alguma conta aí. Não, tem 3 raízes reais distintas, mas tem um deslocamento aí. Então, o que aconteceu? Essa reta que ele escolheu aqui é uma reta que, na verdade, acaba sendo tangente a essa curva. E quando tem uma reta tangente, você vai resolver um sistema linear, essa reta tem um encontro de grau 2, entre aspas, na curva. Então, na hora de fatorar, ele fatora alguma coisa de grau 2, o que sobra é alguma coisa de grau 1, que vai ser coordenadas racionais. Essa que é a ideia que está nesse problema do Diofanto, no livro da aritmética. Curvas elípticas também foi uma ferramenta fundamental no teorema de Fermat, na prova do teorema de Fermat, pelo Andrew Wiles e o Richard Taylor. Tá? Qual que era o problema de Fermat? Mostrar que essa equação xan mais yn igual a zan não tem solução em z com xyz diferente de zero. Se um deles for zero, é claro que daí tem solução. Tá? Mas com os 3 não nulos, esse teorema que o Fermat disse que tinha provado não cabia na margem do livro dele, porque o artigo aqui tem não sei quantas páginas de solução. Se o n maior ou igual a 3. N igual a 2 é o teorema de Pitágoras, tem sempre solução. Tá bom? Então, a ideia da demonstração dele, eu não vou demonstrar, mas eu vou dizer o que tem a ver com curva elíptica. Tá? Ele supõe que existe uma solução desse tipo. Pega número primo, porque reduz aí casos desnecessários, tudo bem. P maior que 2, primo. Se existir uma solução de números inteiros assim, tá? Então ele constrói uma curva elíptica, o A tem que ser diferente do B, tá? Então isso realmente vai dar uma curva elíptica e é bem patológica essa curva. Tá? É uma coisa chamada não modular, que não interessa para a gente agora. Tá? E essencialmente, na verdade, o Wiles e Taylor já conheciam isso daqui que veio anterior deles, um tal de Frey e o Hibet, que já tinham tratado desse assunto. E eles demonstraram que não existem curvas elípticas com tais patologias. Tá? Então, curva elíptica é uma ferramenta que, como eu falei, aparece desde os dinossauros, você anda aí na rua, vai pegar um ônibus, aparece uma curva elíptica na sua frente. Tá? Bom, vamos começar a encaminhar na direção da conjectura. A conjectura tem a ver com a estrutura daqueles pontos que têm coordenadas racionais nessa curva. Tá? Então, depois de muito, desde do Diofanto, que tinha aquela construção, o Newton fez um trabalho sobre curvas de grau 3, também já tinha essas construções, e culminou que no século XX, um trabalho de Poincaré e muitos outros, descobriram que uma construção geométrica super simples dá uma estrutura de soma de pontos para essa curva. Que é o seguinte, escolhe um ponto qualquer da curva que eu vou chamar de O, vai ser meu ponto de referência. Então, esses dois pontos, por exemplo, a soma desses dois pontos, eu faço assim, ligo esses dois pontos, ele encontra a curva num terceiro ponto. Eu ligo esse terceiro ponto com o ponto O, ele vai encontrar num outro ponto aqui, eu chamo esse cara de A mais B. Bom,
outro jeito de fazer, jogando esse ponto O lá para o infinito. Tá? Na verdade, seria fazer uma versão, entre aspas, projetiva da curva. Que eu não vou explorar demais. Mas se esse O estivesse no infinito, ligar com O e traçar verticais. Tá certo? Então, aqui tem uma outra curva, juntar A com B. Ela se encontra nesse terceiro ponto C. Eu junto com o ponto do infinito, que é juntar na vertical, desce a vertical. O ponto D que eu achei aqui, eu chamo de soma. Bom, eu não chamo à toa isso de soma, tá? É uma construção geométrica, mas por que é soma? É soma porque tem as propriedades da soma. Então, uma propriedade super importante da soma é a associatividade. Significa, eu posso somar os dois primeiros, depois com o terceiro, ou se não, pegar o primeiro e somar com a soma do segundo e terceiro. Então, as construções que são feitas aqui, tracejadas, vão aparecer no próximo quadro. Tá? Então, a primeira construção que eu fiz, peguei o ponto A e o ponto B, liguei lá, liguei com o infinito, né, a vertical, achei o ponto A mais B. Esse ponto A mais B eu liguei com o ponto C, tá certo? Encontrou a curva num terceiro ponto, traçou a vertical, eu tenho a soma desse cara com esse, tá certo? Essa aqui é a coisa. E, se eu quisesse, eu faço dessa maneira. Eu somo B com C primeiro, tá aqui, ligo com o ponto A, traço a vertical, vai cair no mesmo ponto que está lá, tá? Eu fiz com o programa GeoGebra e realmente deu em cima o ponto lá, bonitinha a coisa, tá bom? O difícil foi achar uma curva e os pontos que o terceiro ponto da soma aparecesse dentro da tela, né? Porque ele pode explodir lá para fora na hora que você faz as retinhas aí. É bem complicado isso aí. Bom, tem mais ainda. Dá para definir como o oposto do número, menos o cara, menos o ponto, simplesmente traçando a vertical, pegando a imagem dele do outro pedaço. Liguei com o infinito lá. Tá? Bom, por que chama de oposto? Eu não fiz o desenho aí, mas se você fizer a soma de A com o oposto, traça, ele vai encontrar no terceiro ponto, que é o O, que é o infinito, que é a vertical. E ele que vai ser o resultado da soma do A com o oposto, que vai ser o zero. Tá? Tem umas coisinhas que a gente tem que traduzir em termos de geometria projetiva, que não vale a pena fazer agora. E o dobro de um próprio número, quer dizer, eu somando A com o A, é simplesmente obtido da seguinte maneira. Eu traço a tangente aqui, e quando eu traço uma tangente com essa curva, nesse caso eu consigo um encontro de grau 2. Tá? Significa que estou repetindo o A duas vezes aí. E daí eu acho o terceiro ponto, ligo com o infinito, eu tenho o ponto A mais A ou 2A. Tá certo? Então são simples questões geométricas, construções que dá alguma brincadeira de soma. Bom, o Mordell, em 1922, ele provou que o conjunto dos pontos de coordenadas racionais tem a estrutura de grupo abeliano finito, finitamente gerado. Né? Grupo abeliano finitamente gerado. Bom, o que é isso? Né? Na verdade, o que ele provou? Existem pontos P1, P2, PK na curva que você escolhe de uma maneira criteriosa, que, com todas as coordenadas racionais, é claro, e qualquer outro ponto dessa maneira pode ser obtido com uma espécie de combinação linear desse tipo, com coeficientes positivos ou negativos. Os negativos eu estou multiplicando opostos, tá? Com aquela construção das retas que eu falei antes. Bom, na verdade esse grupo tem uma estrutura, pelo fato de ser abeliano, isso é intra-álgebra, não sei o quê, tem uma estrutura desse tipo, z elevado a n mais t, tá? Em que t é um negócio finito chamado de torção. Tá? Na verdade, o que significa? Aquelas coeficientes lá, eu posso indexar todos os pontos com uma ênupla de números inteiros, positivos ou negativos,
de modo que soma dos pontos vai corresponder à soma coordenada dos índices. Tá? Isso que significa ser isomorfa àquela Zn mais T. E o T é uma parte finita, que é uma coisa que você vai ligando os pontos, você volta para o começo, com a quantidade finita de traços daquela soma. Isso aqui não tem muito a ver com a conjectura, mas é interessante eu notar que essa parte finita não é qualquer coisa assim. Essa parte finita tem que ser dessa forma, n dividido por nz, que eu vou explicar o que é daqui a pouco, está ali em cima. Ó. N sobre nz, na verdade, é pegar esses números de 0 até n menos 1 e definir a soma aqui. Eu somo dois caras, divido pelo n e pego o resto. Esse aqui é o resultado. Bom, um pouquinho de álgebra mostra que isso aí dá uma soma naquele sentido que eu falei no começo. Tá bom? Então ele só pode ser um desses caras aqui. E fora isso, é impossível ter, pelo menos para pontos racionais. Tá? É um teorema dificílimo para demonstrar. E todo mundo só cita o artigo, e fala que o teorema é difícil. Mesmo nos livros de pós-graduação, do assunto, fala, a referência é essa, vai lá, estuda e vire-se. Tá? Então é meio complicado. O grande problema, essa parte finita estando resolvida, o grande problema é descobrir esse n aqui, ó, esse n aqui. Eu sei que é uma quantidade finita, um número finito. Quem que é ele? Tá? Então vamos tentar olhar o que foi feito. Uma conjectura, a parte difícil da conjectura, que eu prometi que eu não vou jogar debaixo do tapete, depois de várias simulações e também usando comparação com o resultado que já tinham feito para equações de grau 2, chamadas formas quadráticas, tá? Um trabalho do Carl Siegel, em 1920 e pouquinhos lá. Ele já tinha chegado numa fórmula analítica, uma função analítica estranha. Então, o que eles fizeram? Bom, vamos tentar achar uma coisa análoga. Tá? E a coisa análoga seria essa função esquisita aqui. Tá? Em que o A índice P é o número de soluções módulo P da equação que define a curva. O que é a solução módulo P? Lembra daqueles Zns que eu falei lá? Z dividido por NZ? Aqui o módulo P é Z dividido pelo P vezes Z. P é um número primo. Tá? Aí a soma e produto é daquele jeito que eu faço. Faço a soma ou o produto, divido pelo P e pego o resto. Isso funciona como soma e produto, tem propriedades de ser distributiva, associativa, comutativa, quer dizer, todas aquelas propriedades com nomes feios, mas que são bonitinhas na hora de usar. Tá? Então ele fez uma construção. Isso aqui foi sugerido pelo outro trabalho, não saiu do nada. Tá? E esse número de soluções aí, e esse produto é tomado sobre todos os primos ímpares que não dividem o discriminante. O discriminante da curva é um delta, só que como é de grau 3 é uma fórmula um pouco mais complicada, que eu não sei decor. Tá? Eu teria que fazer um montão de conta agora para discriminar. Não importa o que seja, é um negócio aqui. Esse número S, que aparece aqui, eu pego um número complexo. Tá? Bom, esse produto infinito, que é um produto infinito, na verdade é um limite para n tendendo a infinito dos produtos finitos, papapá, essas coisas assim. Ele converge, existe esse limite, se a parte real, esse número complexo é um A mais B raiz de menos 1, se esse número A for maior do que 3 meios. Isso aí já foi feita a conta lá. Tá? Mas, apesar disso, para quem assistiu à palestra do professor Agosini sobre a função zeta de Riemann, demonstraram que você consegue definir uma função para todos os números complexos, todos os S complexos, não com esse produto, mas com outras técnicas, em que preservo a noção de diferenciabilidade. Posso derivar em relação à variável S complexa. Tá? Só para quem fez um curso de análise complexa, que vai entender que isso é única, essa extensão, etc. Então, tem
uma extensão bonita. Então, essa função é definida em todo o plano complexo. Tá? Diferente da função zeta de Riemann, que ela tinha um problema no ponto S igual a 1. E o S igual a 1 é um ponto muito importante em qualquer lugar que a gente vá. Por quê? Justo aqui no S igual a 1 que vai dar o problema ou a solução do problema. Que é o seguinte. Faz polinômio de Taylor daquela função. Dá para fazer, definir em torno do S igual a 1. Tá? Então, isso daqui vai dar coeficientes complexos aqui, potências de S menos 1 aqui. Tá? Elevado a um certo potência, de um n até infinito, para algum n maior ou igual a zero. Em que o AN, que é aquele coeficiente do grau n, diferente de zero. Então, está indicado aí a coisa. Tá? Bom, a conjectura do Burt e Swinnerton-Dyer diz que esse n que aparece aqui, que é o grau do zero S igual a 1 aqui, é exatamente aquele n que aparece no z elevado a n da estrutura dos pontos racionais da curva elíptica. Tá? Essa é a parte, vamos dizer, bem mais difícil da coisa e a comparação também fazer bem mais difícil. Tá? Então, essa é a conjectura. E o primeiro passo muito importante que foi dado foi em 89, que o Viktor Kolivagin, um matemático russo, tá? Ele mostrou que no caso de n igual a 1, os dois lados da equação coincidem. Em umas técnicas bem difíceis, tá? E outros casos particulares para n maior ou igual a 1 foi verificado na mão, assim, o cara faz um teste no computador, calcula de um jeito, calcula de outro e compara, deu certo, tá? Fora isso, parece o caso geral está longe de ser resolvido, tá? Só comentar algumas coisinhas em relação a esse n aqui, que também não se sabe, por exemplo, quais os valores possíveis para esse n. Para quem lembra lá atrás daquela parte do torção, lá, a parte finita do grupo, que tinha uma lista específica das possibilidades. Para o caso desse n da parte não finita, a parte z elevado a n, não se sabe um montão de coisa. Por exemplo, quais os n possíveis, todos os n podem ser possíveis ou não. Existem alguns casos particulares que descobriram com o computador. Descobriram, eu acho que o maior exemplo que eu tenho ciência, não sei se ainda foi melhorado, é n igual a 28 ou maior ou igual a 28. Existe uma curva que eu acho que descobriu que tem já esse n exatamente igual a 28, e uma outra curva lá que sabem que é pelo menos 28, não sabem dizer quem que é esse número n. Então, junto com esse problema do milênio, que dá $1 milhão para quem resolver, tem muitos outros que não vai dar $1 milhão, mas dá uma bela de uma carreira acadêmica aí. Se você resolver um pequeno problema aí relacionado com esse n, você já tem emprego em qualquer boa universidade no exterior até. Tá, então essa que é a coisa o poder dessa conjectura ou desse assunto em si. É um assunto muito bonito, do qual eu não entendia nada até me pedirem a palestra. Não, é verdade, meu ramo é lógica, não tem nada a ver com isso. Mas eu vi que na hora de estudar, eu falei, pô, dá para falar, né? Dá para... A parte de curva elíptica eu já conhecia alguma coisa, mas não é a minha especialidade. Então eu não tenho como, vamos dizer, penetrar muito mais no assunto e dizer o quão difícil que é. Eu sei que é bem difícil, que eu passei pelo menos umas 3 horas tentando resolver e não resolvi. Então concluo que deve ser muito difícil. Tá certo? Não, mas tem muitos matemáticos assim, batalhando em cima disso, e realmente, para dar $1 milhão é só pisar na bola com a conjectura de Poincaré, né? Que o cara resolveu 2 anos depois do prêmio. E não aceitou o prêmio. Eu aceitaria, porque sabe como é, né? Tá bom? Bom, é isso que eu queria falar disso. Não dá para explorar muito mais por 2 motivos. Por ser difícil e por eu não saber muito do assunto também, né? Então, fica isso aí. Espero que tenha dado para ter alguma ideia do problema e motivar vocês a estudar uma coisa mais fácil, né? Tá bom? Muito obrigado.
Primeiro, traduzir para o inglês o Diofanto. Não tem uma tradução Na FEPEREST tem em francês. em francês. Mas francês é uma língua que pouca gente fala, né? Traduzir para o inglês, né? Ninguém tinha aberto o livro desde 1959, quando ele entrou. Fui lá, tive que abrir. Aquelas folhas grudadas. Espátula de pizza. Sei. Não, é gozado que esse livro, eles traduziram um montão de obras desses matemáticos gregos clássicos para o inglês ou até para o português. Tem uma edição do Euclides muito boa, recente, mas o Diofanto não. Não tem nem no inglês, nem no português. Só tem francês, latim, alemão, mas essas línguas alemãs assim, que ninguém fala. Né? Então, assim, é difícil achar. Eu achei uma referência. Saiu um pouco da moda. Saiu. Se fosse no começo do século XX, nossa, só se escreveria em alemão. Né? Tá? Vocês têm alguma questão que eu saiba responder? Oi? Nas curvas elípticas, o que acontecia se eu pegasse os pontos sobre o eixo X? Eixo X? O oposto dele seria ele mesmo. Vamos pegar lá no comecinho da palestra. Lá. Vamos pegar aqui. Você diz pegar no eixo X. O oposto dele seria ele mesmo. Então, nesse caso, tem esse e esse. Tá? Os três são racionais. Nesse exemplo, aqui é 0, aqui é menos 2 e aqui é 2. Aqui eu não coloquei os números para não ficar travancado. Mas aí seriam os três racionais. Agora, existem curvas que não tem nenhum ponto racional. Tá? E o oposto dele seria ele. Nesse caso, desses três, os opostos seriam eles mesmos. Tá? Porque o que você faz? Você liga ele com o infinito, dá ele mesmo. Faz a tangente, né? É tangente, é vertical aqui. Tá? Isso porque eu escolhi o zero no infinito, vamos dizer. Né? Se eu escolhesse em outro ponto, daí mudava a situação. Mais alguma questão? Oi? Curva elíptica tem a ver com elipse? Tem a ver, assim, é uma história meio, não é, chama elíptica, que tem a ver com, na hora que você calcula comprimento de uma elipse, você chega numa integral que não dá para resolver com funções elementares conhecidas. É chamada de integral elíptica justamente por isso. Tá? E as funções elípticas que aparecem aí, elas, de certo modo, parametrizam, entre algum jeito, mapeiam uma coisa em outra, que a imagem seja uma curva elíptica. Tá? Por isso que se chamam curvas elípticas, que a imagem dela, para um mapeamento bem natural, em algum sentido, é uma curva elíptica. Tá? Por isso. Ó, já acertei duas e... Você colocou essa álgebra sobre... Mas as coisas são geométricas, aparentemente. Tem como relacionar a geometria e a álgebra, por exemplo, a torção? O que ela é, geometricamente? Geometricamente, a torção é um conjunto de pontos que você faz essas construções. Você tem talvez um grafo finito que fecha tudo aí. Não é muito explorado esse lado geométrico clássico, assim, tá? Essa parte algébrica, essa algebrização da geometria que... Qual o significado dessa álgebra para a geometria? Deve ter alguma coisa, não sei. Para a geometria, na verdade, o significado que apareceu, acho que a melhor coisa seria olhar a classificação que o Newton fez de todas as curvas de grau 3 no R2. Tá? Essas construções aí ele usa efetivamente para mostrar que, sei lá, você consegue separar aquelas curvas em, não lembro quantas classes, assim, de curvas equivalentes. Tá? Mas eu, pelo menos, não conheço nenhuma coisa um pouco mais profunda disso, né? Você conhece, Paulo? Eu não entendi a pergunta. Não, ele quer saber, a parte algébrica, o que implica para a geometria da curva. Isso aí é mais uma questão aritmética, né? Não, na torção não, eu não vou ter errado. Era Z,
finita é o T. Isso, a parte finita é T, porque ela é pequena. Tem alguma... Você não afirmou que é pequena, né? Você afirmou que é pequena. Tá aqui, ó. A parte só pode ser desse jeito ou desse jeito. É bem pequeno mesmo. Faltou uma palavrinha aí, né? Hã? Só pode ser. Só pode ser disso mesmo. Mas ele pode ser de cada um desses Mas tipos. nada mais. Nada mais do que isso. Não mais do que 16, né? O gozado é assim, ele pula o 11 aqui. É uma coisa... É verdade, isso aí já era conhecido há muito tempo atrás. Eu pulo 11, não pode ter 11 aí, nem 13. Daí, na verdade, o Barry Mason, ele provou que só pode ser esses casos. Todos os outros já eram conhecidos. Exemplos, um tal de Hubbard. Ele já tinha feito uma tabela com um montão de curvas, com cada um desses exemplos aqui. Tá? O que fala? Bom, será que existe alguma outra possibilidade? O Mason provou que não. É impossível, né, achar outro tipo de torção aí. Mas eu não conheço nada assim que isso tenha dado alguma informação sobre a geometria analítica da curva. Não sei. A resposta certa é eu não conheço, né? Não é que não existe. Essa prova envolve... É difícil. Que ele inventou ou instrumentos já conhecidos? Não sei, eu olhei o artigo e não entendi nada, então... Eu olhei o artigo e não entendi nada, então eu deixei lá, assim. Não é um artigo curtinho, ele prova não sei o que de isogenias, que são transformações na curva, e tem a ver com... Ele usa muita ferramenta pesada da teoria de curvas elípticas, não é uma coisinha assim, elementar. E são muitas páginas, fala, pô, não dá para estudar isso para falar na palestra, que é muito difícil. Não, por exemplo, é muito difícil calcular a torção de um exemplo? Assim? É por computador que eles fazem, tá? Tem alguns resultados que estão escondidos aí no meio. Uma coisa que eu não falei, mas todos esses pontos de torção têm coordenadas inteiras, não é nem racional, inteira. Mas existem pontos que não são de torção com coordenada inteira, quer dizer, então tem essa dificuldade aí. Mas é assim, é tentar descobrir, caçar algum ponto com coordenada inteira, falar, opa, pode ser torção. E daí vai fazendo aquela dobra 2P, NP, não sei o quê, vezes... Vai multiplicando o ponto por ele mesmo, somando com ele mesmo, até ver se ele volta para o começo ou se aparece alguma coisa de coordenada racional, não inteira. Se aparecer coordenada racional, que não é de torção, a parte de torção. Tá? Mas é assim, ainda está muito o estado de arte da coisa, ainda está muito pobre, ainda não tem muita, apesar de ser uma teoria muito extensa e difícil, muito pouca coisa se sabe sobre essas curvas. Serviu pelo menos para resolver o problema do Feynman. Serviu. Já é uma grande coisa. Mas aquela construção lá da soma dos pontos, você tem uma ideia quando começou a ser utilizada? Lá pelo século. Na verdade, assim, aquela construção do Diofanto já é uma construção do tangente. Parece que o Fermat já sabia alguma coisa, não sei o quê. O que o Newton, Fermat, aquele pessoal que mexeu com isso, eu já conhecia. O Newton usou sistematicamente isso para poder fazer a classificação daquelas curvas de grau 3. A operação. Ele não falou que é operação de grupo, mas isso. Parece que, se não me engano, foi o Poincaré ou... Não lembro, tem um outro cara que trabalhou nisso, que descobriu que tem uma estrutura de grupo. Mesmo no Mordell, não estava preocupado... Ele já usou, ele já sabia que era um grupo. Ele só mostrou que era finitamente gerado nesse sentido aqui. Tá? É uma coisa assim meio... E assim, tem uma briga histórica aí. Quem é que foi o primeiro que falou que é grupo, quem que não é? Então, tem uns historiadores que dizem que é o Poincaré, outros dizem que é uma outra pessoa que eu não lembro agora. Então tem uma certa briga aí dos historiadores que não sabem quem que é quem o primeiro, né? De alguma forma, o Newton se aproveitava das facilidades, mesmo para não pensar assim, na semelhança
Operação de algébrias. Na verdade, eu acho que eu não sei, eu não olhei ainda, faz tempo que eu olhei esse artigo aí. Eu não lembro se ele já olhava como soma ou só como um método auxiliar para achar outros pontos na curva. Não usava soma. Mas ele usava a construção, eu acho que para achar o terceiro ponto, tá? Mas soma mesmo, acho que foi só no século XIX, assim, olhando como soma e como estrutura de grupos. Quem falou, isso é um grupo, foi o Poincaré, se não me engano. Talvez algo tenha levado a perceber que a associativa, primeiro sinal, né? Antes do oposto. Não sei. É meio obscura essa história. Eu já procurei, uma referência fala uma coisa categoricamente, a outra fala, não, está completamente errado, é outra. Então não tem assim um consenso no que quem fez o que quando, né? Só onde, que é a Europa, né? Mas... Mais alguma questão? Bom, então para a prova vocês estudem isso daí, quem sabe. Tá. Esse é um deles. Esse não sei se esse é difícil. Do Mordell ele usa métodos um pouco mais elementares. Usa um pouco de método analítico, mas não é difícil. O Mordell ainda está... a teoria mais, vamos dizer, pré-histórica da coisa, assim. Ele é mais... Ele tinha muito, assim, de mexer com... Pega uma equação, vê o que acontece, pega outra, vê. Ele era muito de mexer com as equações. Não, ele não era. Era mais aritmético, né? Daí veio o Tate, o Shafarevich também, que fez um montão de coisa. Esse pessoal, alguns franceses aí que mexeram com as coisas, aí deixaram ela simplesmente difícil, né? Para justificar uma pós-graduação, senão não tem graça, né? Mas quem tiver interesse aí, fala com algum colega meu que está ali, ó, o Paulo Agostinho, ele que tem mais, vamos dizer, conhecimento da área aí do que eu. Tá? Mais alguma questão? Então, obrigado pela convite, obrigado pela...